A palavra de Deus é viva, é eficaz. A palavra de Deus tem o poder, né, de nos transformar, de nos libertar, de fazer com que você e eu, a cada dia, experimentemos o melhor do que Ele tem para nós. Nosso Deus é um Deus que se interessa, Ele tem interesse em nos abençoar, em oferecer-nos o melhor sempre. A verdade é que às vezes as pessoas não entendem isso, né? E vivem em um relacionamento com este Pai amoroso de uma maneira religiosa, de uma maneira que não experimentam a graça, a bondade, o amor, o projeto, o propósito de Deus. Nós temos visto isso insistentemente aqui nas nossas reflexões, como também temos visto isso quando estamos nas nossas reuniões públicas ali na nossa comunidade. Deus nos chamou, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, antes de sermos formados no ventre de nossa mãe. Deus já havia nos escolhido nele. Por isso que nós temos a capacidade de que, ainda sofrendo todo tipo de rejeição, mesmo que desde o ventre, nós podemos experimentar a cura de toda e qualquer rejeição nas nossas vidas por meio da palavra de Deus, da sua declaração, do seu propósito, que diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes de sermos formados, nós já havíamos sido escolhidos por Deus para que, ao chamarmos, ao predestinarmos, Ele nos transformasse, nos justificasse e pudesse agora operar em nós esta salvação tremenda e poderosa para cada dia nos fazer mais parecidos com Jesus. Pensando assim, você e eu podemos então desfrutar, quando entendemos isto, entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, quando nós o reconhecemos como nosso Salvador, como o Senhor da nossa vida e história. Porque, infelizmente, às vezes nós entregamos a nossa vida a Jesus, mas não entendemos que esta entrega, ela é uma entrega de espírito, alma, corpo, todo o nosso ser, tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que fazemos. É uma entrega plena, ao ponto das Escrituras Sagradas nos ensinarem que nós devemos oferecer. É uma oferta, não é nada imposto, nada é obrigado, nada é debaixo de coação, nada é debaixo de pressão, nada é debaixo de ameaça. É uma oferta. Quem ama a Deus se oferece a Deus de maneira voluntária. É uma oferta, como eu disse aqui, você não é obrigado a fazer, é um presente. Assim como nós ganhamos a salvação, assim como nós fomos presenteados com o sacrifício de Cristo, com o Cordeiro de Deus, que nos liberta, que nos salva, que nos transforma, assim agora, porque fomos por Ele amados, agora nós o amamos, e por amarmos a Deus de uma maneira espírito, alma e corpo, tudo que nós somos, nós dedicamos, nós ofertamos, nós oferecemos a Ele. E então a Bíblia diz que nós devemos nos oferecer a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o nosso culto racional. E quando nos oferecemos a Ele, Ele nos transforma. Vocês vão ser transformados pela renovação da vossa mente. O vosso entendimento vai ser mudado. Os nossos conceitos, valores, a maneira como nós nos vemos, a maneira como nós vemos a Deus, a maneira como nós vemos as pessoas, tudo isso será agora transformado, mudado, moldado pela palavra de Deus, pelos valores de Cristo, pelos sentimentos de Cristo em nós. É por isso que nós podemos frutificar as características do Espírito, suas virtudes. Então, quando você tem paz, você a tem porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o seu coração. Quando você ama porque o amor de Deus está derramado no seu coração pelo Espírito Santo que já te foi dado.
Já foi dado o Espírito, você já tem o amor derramado no seu coração. Você não tem que buscar amor, você tem que praticar o amor, porque o amor já está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se já foi dado, já está derramado, agora é a prática, é o frutificar. Por isso que a Bíblia diz que o amor é fruto do Espírito. A longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fé, o domínio próprio, todas estas coisas você já tem. Você já tem. Estas coisas, elas vão ser agora vivenciadas à medida que você se dispõe a praticar. Porque nós somos livres. Por isso que a Bíblia diz, quando você se oferece a Deus, quando você tem os seus valores mudados, transformados pela renovação do vosso entendimento. Gente, isso é fundamento, isso é base de vida cristã. Religião, eu já falei com você, não tem nenhum poder para transformar o homem. Quem transforma é Jesus. Quem nos santifica, quem nos guarda, quem nos preserva, é a palavra. Santidade não é algo que eu pratico, que eu vivo por causa de medo. Eu tenho medo porque Deus vai me condenar. Eu tenho medo porque as pessoas vão descobrir os meus pecados. E aí a pessoa vive debaixo de medo. Isso não é cristianismo, isso é religião. Isso é ameaça doutrinária, institucional. As pessoas vão ser punidas. Não, você e eu vivemos em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida, porque Ele, o Santo, habita em nós. Porque a sua palavra nos santifica, porque a nossa mente é renovada, porque a nossa mente agora recebe a palavra de Deus, preparado está o meu coração, a minha mente está aberta para compreender as Escrituras, ter a revelação da palavra de Deus. E quanto mais revelação eu tenho, mais eu experimento a graça de Deus, o seu poder, a sua vida, e quanto mais eu experimento isso, cumpre-se Romanos capítulo 12, versículo 2. Se eu tenho a minha mente transformada, se eu sou transformado, a minha vida, pela renovação do meu entendimento de conceitos e valores bíblicos, cristãos, não religiosos, não doutrinas humanas, regras, preceitos, dogmas institucionais, quando eu tenho a minha vida transformada pela renovação do meu entendimento, eu começo então a experimentar o poder de Deus na minha vida, e agora os conceitos, os valores, porque aquilo é célebre, né? Essa sequência de raciocínio, aquilo que eu valorizo, aquilo que eu entendo como valor para a minha vida, eu priorizo. E aquilo que eu priorizo, eu pratico. Senão há uma incoerência, né? Você valoriza o quê? Eu valorizo a família. Mas o que você faz? Você abandona a família. Olha que incoerência. Como eu valorizo a família e abandono a família? Eu valorizo o casamento, mas eu abandono o meu cônjuge. Eu traio o meu cônjuge. Eu não tenho um transparente de fidelidade, de aliança com o meu cônjuge. É uma incoerência, percebe? Aquilo que eu valorizo, eu priorizo, é uma prioridade na minha vida. Gente, e se é prioridade, é o primeiro, é o que tem maior valor, eu pratico. Aquilo que eu valorizo, eu priorizo. Aquilo que eu priorizo, eu pratico. Se eu valorizo a palavra de Deus, eu vou priorizar o conhecimento da palavra de Deus. Se eu tenho o conhecimento, eu tenho a liberdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. E se eu pratico a verdade, e então agora eu vou viver a minha vida segundo aquilo que eu valorizo, que eu priorizo, que é a palavra de Deus. Então, quando você entende, quando nós entendemos isso, a Bíblia diz, transformados pela renovação do vosso entendimento, vocês vão poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, se é boa, se é agradável, é que a gente passa muito rápido, não é? Pela palavra de Deus, então a gente não para. Você vai experimentar a boa, palavra por palavra. Se é boa, meu irmão, minha irmã, nada que é ruim pode vir para a minha vida da parte de Deus. Se algo está ruim na minha vida, é porque eu mesmo criei.
Porque a vontade de Deus está na Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 2. Para que experimenteis uma experiência. Vida cristã não é vida de teoria, é vida de experiência, de prática. Aquilo que eu valorizo, eu priorizo, aquilo que eu priorizo, eu pratico. Para que experimenteis. A nossa experiência com Deus é uma experiência boa. É uma experiência onde a vontade de Deus é que o bem esteja sobre nós, nunca o mal. Todo mal que vem sobre a minha vida não vem de Deus, porque Deus não pode praticar o mal e Deus não pode ser tentado pelo mal. Assim como pensamentos maus, pensamentos negativos, pensamentos de destruição, qualquer pensamento que não é pensamentos ou que não traz para a minha vida uma ideia, um conceito, um valor de paz, eu tenho que rejeitar. Pensamento de suicídio, pensamento de vingança, pensamentos maus, eu preciso rejeitar. Porque o pensamento que Deus tem para a minha vida é pensamento de paz. A vontade de Deus é a vontade do bem. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, tudo que Deus propõe, tudo que Deus deseja para a sua vida, para a minha vida, é bom. A boa, preste atenção nisso. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua, para a minha, para a nossa vida, ela é boa. O desejo de Deus é de nos fazer o bem e nunca o mal. O desejo de Deus é que você e eu desfrutemos desta bondade dele em todo o tempo. Por isso que está lá no fruto do Espírito a bondade, é uma das características. É a presença de Deus fazendo com que você e eu experimentemos a sua boa vontade. Mas a Bíblia vai além, porque Deus quer que você e eu desfrutemos de alegria, gente, de paz. Nós podemos desfrutar disso tudo. Então a Bíblia diz assim, olha, a sua boa, agradável. Deus não quer que ninguém viva mal. Eu não sei se você já teve esta experiência, né, de conviver com gente amarga, com gente que não é agradável, com gente que murmura da vida, com gente que reclama das pessoas, reclama de si mesma, gente que fica reclamando do governo, reclama da situação financeira, reclama do emprego, reclama do patrão, reclama do empregado, gente que reclama, gente que murmura, gente que só vê as coisas na perspectiva negativa, gente que não celebra a vida, gente que não vê o verde, gente que não vê o brilho, gente que está sempre reclamando, como eu disse, murmurando. É horrível. Agora veja, para que experimenteis uma vida transformada com valores, com entendimento da palavra de Deus, nos leva a experimentar a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus. Deus se agrada em nos abençoar, Deus se alegra em nos fazer felizes. Gente, olha que interessante. Eu vou só ler esse texto com você, porque acho propício. Deus, ele tem prazer, ele deseja nos fazer pessoas que experimentem o melhor dele, a alegria dele. O Salmo de número 30, versículos 11 e 12. Olha o que a Bíblia diz. Sua boa, agradável é viver de maneira feliz, alegre. O Senhor, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, Ele é o nosso renovo, Ele é o nosso ânimo, Ele é a nossa estrutura, Ele é o nosso fundamento, nosso alicerce, nossa base. Para de ser uma pessoa moribunda, reclamadora, murmuradora. Ninguém aguenta conviver com gente amargurada. Eu estou falando isso com você porque às vezes as pessoas que estão ao seu redor não preferem ou não têm abertura, aí como você está de longe, só eu que estou falando, você fica só com raiva de mim aí. Mas se eu te falar, ninguém aguenta viver com gente amargurada, reclamona, que passa o tempo todo murmurando. Não faça isto, destilando ódio. É horrível. Salmo 30, 11 e 12, a Bíblia diz assim, olha, mudaste o meu pranto, o meu lamento
mudaste o meu pranto, o meu lamento em dança. Gente, para de ficar lamentando e vai dançar, vai celebrar, baile, porque nós, né, chamados evangélicos, crentes, essa gente meio religiosa por aí, a gente perdeu isso. Se você fala que vai dançar, dançar é pecado. Olha que loucura, que doideira. A religião é isso. Dançar é pecado. Você não pode dançar, porque dançar é pecado. Aí a Bíblia diz assim, olha, o meu Deus mudou a minha murmuração, o meu lamento, a minha tristeza, a minha derrota, a minha amargura. Ele mudou o meu pranto em dança. A minha veste de lamento, ele mudou em veste de alegria. Porque o meu Deus quer que eu experimente uma vida agradável, à vontade dele, sua boa, agradável vontade. Ele quer me dar o melhor, ele quer que eu seja feliz. Sinônimo equivocado de espiritualidade é ser sisudo. Olha como ele é aquela pessoa compenetrada, ele quase não ri, ele é quebrantado, ele é espiritual. Você não entendeu ainda. Não vou nem dizer o que é o seu sentimento, que é seu, mas deixa eu falar com você uma coisa. O meu Deus é um Deus de festa, o meu Deus é um Deus de celebração. O meu Deus é o Deus que muda o meu pranto, o meu lamento em dança, em alegria. O meu Deus é Deus de vivos, o meu Deus é Deus de vida. O meu Deus é Deus de renovo, o meu Deus é Deus de esperança, o meu Deus é Deus de um futuro especial. O meu Deus é Deus de alegria. A tristeza, o choro, o lamento, o pranto pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O nosso Deus é Deus de renovo. Eu posso enfrentar todas as tristezas, todas as perdas, eu posso enfrentar tudo na minha vida, eu posso ter momentos de luto, de profunda angústia, de profunda tristeza. Isto pode acontecer, aconteceu com Jesus. Jesus se entristeceu, chorou com a dor das pessoas. Ele chorou com a dor da perda de Marta e Maria, quando da morte de Lázaro, que ele ressuscitou. Ele se entristeceu, ele chorou, ele se angustiou na sua alma profundamente diante da cruz, diante do sacrifício, diante da vergonha, do desprezo e principalmente diante não só possibilidade, mas que ele sabia que ficaria separado de Deus naquela cruz por causa do seu e do meu pecado. Ele se angustiou, mas veja, meu irmão, veja, a Bíblia nos diz que ele, Jesus, suportou o que ele suportou naquela cruz, porque lhe fora proposto uma alegria. Foi feita uma proposta. Deus fez uma proposta para Jesus e falou assim: Jesus, eu preciso de um cordeiro imaculado, santo, um sacrifício puro. Eu preciso de um sangue que não seja contaminado. Deus propôs para Jesus que ao oferecer o seu corpo, a sua vida, o seu sangue, a sua carne naquela cruz, ele, Jesus, poderia então gerar filhos semelhantes a ele para o Pai. E aí a Bíblia diz, pela alegria que lhe fora proposta. Foi feita uma proposta de uma alegria tremenda e poderosa. Com esta alegria, Jesus suportou a cruz. Ele suportou a cruz, está na Bíblia. Então deixa eu lhe dar uma notícia. Você e eu podemos viver momentos de angústia, tristeza, perdas, enfim, isso é normal, acontece na vida de todos nós, mas nós não vamos ficar lamentando, nós não vamos ficar vivendo o pranto e muito menos o choro, porque o Senhor é a nossa alegria, Ele é a nossa força, Ele muda o nosso pranto em dança, Ele muda o nosso lamento em alegria, Ele arranca de nós as vestes de luto e nos dá vestes de alegria para celebrarmos a vida ressurreta de Jesus Cristo em nós, que glorifica Ele, que vive para a glória dEle. Então você não tem por que viver murmurando, amargurado, entristecido, odioso, odiando. Não, larga isto.
experimente a boa, a agradável vontade de Deus. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 30, 11, 12. Mudaste, quem muda é Deus, viu? Mudaste, não sou eu que mudo com o meu pensamento positivo, não. Toda positividade que eu tenho, meu irmão e minha irmã, vem pela minha fé na palavra de Deus, porque se eu fosse depender de mim mesmo, eu nem estaria aqui. O que depende da minha vida, a dependência do meu ser e da minha existência, está em Deus, o meu Pai, em Jesus Cristo, meu Salvador, no Espírito Santo, meu Consolador, que me conduz e me sustenta pela sua palavra, porque céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então receba esta palavra, viva esta palavra, desfrute desta palavra. Sua boa, experimenteis, Romanos 12, 2, sua boa, agradável. Salmo 30, 11, mudaste meu pranto em dança, meu choro, meu clamor, e a minha veste de lamento passou em veste de alegria, para que o meu coração, Deus faz este milagre, esta transformação, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Este é o ponto, irmãos. É no momento de crise, de luta, é no momento de luto, de tribulação, de provação, de tentação, de perseguição. Neste momento, Jesus falou com a gente. Jesus falou, olha, quando vocês estiverem vivendo isso, perseguição, injúria, calúnia, desprezo, rejeição, neste momento vocês exultem, vocês saltem, vocês celebrem, vocês cantem, regozijem-se, porque perseguiram, porque fizeram o mesmo com aqueles que vieram antes de vocês. Você não é o detentor de toda a tristeza, de todo o mal, de toda a injustiça do mundo, meu irmão. Oh, não, você não é a pessoa mais injustiçada desta terra, mais infeliz desta terra, e você não tem mais vontade de... Não, deixa eu dar uma notícia para você. Ele muda seu pranto em dança, seu lamento em alegria. Ele faz com que você cante louvores a Ele. Senhor meu Deus, Salmo 30, 11, 12. Eu te darei graças para sempre. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. É isso que nós precisamos, meu irmão e minha irmã. Nós vamos entrar nesta dimensão de uma vida cristã que reflita, que expresse sua boa, agradável e perfeita vontade. Aí deixa eu lhe dizer uma coisa. Na nossa vida, circunstâncias acontecem que nós não planejamos, nós não semeamos, colhemos, infelizmente colhemos às vezes coisas ruins pela ação, reação, atitude, decisão de outros. Colhemos, sim, mas ainda assim, a perfeita vontade de Deus não deixará de ser estabelecida nas nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, a gente até pode passar por um período em que as coisas e os propósitos, o projeto, os planos de Deus nas nossas vidas não estejam claros, não estejam revelados. Mas quando este momento ou estes momentos vierem sobre nós, nós não temos que tentar resolver as coisas. Nós temos que orar e colocar para que Deus as resolva. É Deus quem transforma. É Deus quem opera soberanamente, milagrosamente, poderosamente, sobrenaturalmente. É Deus quem realiza milagres, não sou eu. É Deus quem transforma a minha vida. É Deus quem transforma o meu interior. É Deus quem transforma a minha mente pela renovação do meu entendimento. É Deus, é o Espírito Santo. Eu preciso simplesmente, no literal da palavra simples, eu preciso, Horácio, entregar tudo a Ele e crer que Ele está fazendo o melhor, crer que Ele está operando o melhor,
crer que Ele está na minha vida, cumprindo o seu propósito, a sua vontade. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, você e eu precisamos de tempo, tempo com Deus, tempo com a palavra, tempo para a gente meditar, refletir, digerir, ruminar, voltar, pensar, refletir, orar, ter comunhão, intimidade com Ele. Oh, meu irmão, meu amado, precioso, minha irmã querida, negócio de pegar um versículozinho por dia e de sair fazendo oração de 3 minutos, 5 minutos, no café corrido, dentro do carro, tudo isso pode ter o seu valor. A Bíblia diz orar em todo tempo, orar sem cessar, maravilha. Mas você e eu precisamos de tempo. Tempo. E se você tem, como eu, uma mente muito acelerada, uma vida muito acelerada, uma personalidade mais acelerada, aprenda a meditar, aprenda a parar, desenvolva técnicas de respiração. Eu tenho indicado aqui, porque eu tenho gostado muito. Tem uma menina chamada Maíra, ela tem um site, tem Instagram, essas coisas todas aí, Cristãos que Meditam. Cristãos que Meditam. E é interessante porque Jesus mandou a gente meditar, né? Eu desacelero a minha mente no meio rural, eu desacelero a minha mente quando eu contemplo a natureza, eu desacelero a minha mente quando eu me envolvo com um animal, principalmente cavalo, que eu gosto muito. Eu desacelero a minha mente quando eu estou vendo os pássaros sendo alimentados, os lírios crescendo, as flores desabrochando, os frutos crescendo. E aí você olha aquilo tudo, respira e você contempla as obras de Deus, porque as coisas que Deus criou, a natureza, expressa sua existência, seu ser, sua glória. E aí você começa então a desacelerar a sua mente, a mudar a agitação dos seus pensamentos com foco. E aí você começa a pensar e a meditar na palavra, e aí você vai desacelerando e voltando-se para dentro, você vai encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando aí, neste corpo seu. E esta intimidade vai te conduzir a um tempo de contemplação, de derramar, de busca, de quietude, e você vai experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade.